A tradição perdeu-se não só por questões de segurança, mas também pela invasão dos videojogos. Um projeto englobado na parceria com a Universidade Norte-Americana de Austin pretende fazer com que as crianças voltem a brincar na rua. Por enquanto, ainda é só um protótipo, mas poderá ser o primeiro passo para que as nossas crianças possam ser pelo menos tão felizes quanto nós fomos quando íamos brincar lá para fora. Pulam, saltam e correm, mas a liberdade com que estas crianças brincam é apenas aparente. As grades limitam as suas ações, ou não fosse este o recreio da escola, o único espaço exterior em que muitas crianças brincam e convivem, porque na maior parte do tempo os videojogos são a sua verdadeira companhia. Um projeto da parceria entre Portugal e a Universidade Norte-Americana de Austin quer devolver as crianças à rua, levando com elas todas as possibilidades que os videojogos e a tecnologia lhes dão entre quatro paredes e aliarem o divertimento ao exercício físico. Ao vestirem um fato tecnológico, as suas capacidades físicas e sinais vitais passam para o mundo digital e podem ser controlados pela própria criança. Isto mede os batimentos cardíacos, as calorias que gastamos por dia, os movimentos que fazemos e também tem os nossos recordes e o tempo que demoramos a jogar aquele jogo. A frequência cardíaca é um dado importante captado por sensores no fato e convertidos em sinal digital, ficando disponíveis no monitor para que a criança controle os seus batimentos cardíacos e se mantenha nos níveis de saúde ideais. Também o índice de massa muscular foi estudado para controlar o número de calorias perdidas em cada jogo. Os sensores passam toda esta informação ao mini computador portátil introduzido no fato. Já o pequeno projetor colado ao capacete remete toda a ação para o mundo virtual do monitor, fazendo com que a criança aprenda a ter noção do seu corpo e das suas capacidades, gaste energia, uma preocupação que tem em conta os elevados índices de obesidade infantil, e sociabiliza ao mesmo tempo que se diverte com um brinquedo que transporta a realidade para uma dimensão tecnológica. Este projeto liga o mundo físico ao mundo virtual, liga o mundo da aprendizagem ao mundo dos videojogos e, portanto, conjuga estes mundos alternativos e conjuga num cenário de ensino e também a prática física que está muito arredado das experiências educativas tradicionais e, nomeadamente, também das experiências dos videojogos. Este fato que a criança pode levar para qualquer lugar pode também ser usado em futuros parques infantis digitais que pretendem ser espaços abertos a toda a comunidade para evitar a exclusão tecnológica. O interface possibilita adaptar diferentes brinquedos e nunca fica sem bateria. É um brinquedo que é recarregável, ou seja, utiliza uma pequena pilha de 9 volts que é recarregável através de um próprio movimento da criança. Ou seja, enquanto a criança, por exemplo, está a correr, está a recarregar o fato, a interface em si. E isso por si só dá consciência à criança do custo energético que tem o recarregar de qualquer tipo de artifício eletrónico. Os investigadores estão a desenvolver microtecnologia para que no futuro os aparelhos e sensores integrantes deste fato protótipo sejam completamente imperceptíveis para que as crianças se preocupem apenas em brincar. António Câmara, será que as nossas crianças vão de facto voltar a brincar na rua, como nós o fizemos no passado? Bem, este é o objetivo deste projeto. De facto, na tese de mestrado desta investigadora Marta Ferraz foi demonstrado, e há muitos estudos no mundo que o têm provado, que neste momento as crianças brincando nos videojogos e não nos jardins e nos parques têm um dispêndio de energia muito menor do que de facto nós tínhamos. E isso leva à obesidade, que é um dos males hoje bem Mas esta ideia dos parques infantis digitais é uma ideia original ou de alguma forma já existe em outros países? Bem, tem havido o esforço de criar parques em que há exercício físico. Mesmo hoje em Lisboa nós podemos encontrar parques desse tipo. Não são digitais e, portanto, não têm aquele fascínio e atração que hoje em dia as crianças têm quando brincam nos mundos virtuais. E, portanto, aquilo que se quer conjugar é a atratividade dos mundos virtuais com o facto de estarem num parque e na interação com os mundos virtuais haver um dispêndio de energia. Há aqui uma conjugação entre o mundo físico e o mundo virtual. Sim. Será uma conjugação feliz, segura? Bem, há dificuldades tecnológicas, como são bem patentes nestas imagens ainda. Tem que haver uma miniaturização, tem que haver... repare, isto é um protótipo, portanto, nós temos que avançar na investigação e temos que avançar também na produção de dispositivos que sejam
muito mais leves, muito mais seguros, para que as crianças de facto possam brincar, divertindo-se e simultaneamente não correndo quaisquer riscos. Mas este fato no futuro atuará como uma espécie de extensão de nós próprios. É essa a finalidade? A ideia é essa. Tem havido muito trabalho na área do que nós podemos designar do wearables, e nomeadamente na empresa que dirijo, houve este projeto com os bombeiros, o iGarment, em que havia a lógica de criar um fato todo sensorizado. E, portanto, a ideia é ótima, os testes foram ótimos, mas depois nós sabemos que há um espaço de tempo até que eles possam chegar à realidade, nomeadamente devido à necessidade de miniaturização dos dispositivos. Mas será que o futuro vai ser uma espécie de avatar, ou seja, a conjugação entre o mundo real e o mundo virtual, onde começa um e acaba o outro? Esta é uma questão que pode colocar-se neste momento. Sim, isso é uma questão clássica. Repare, com a capacidade de processamento que os computadores neste momento já têm, já se torna quase possível criar mundos virtuais muito próximos dos mundos reais e, portanto, esta ideia de haver um realismo no mundo virtual, mas há sempre uma separação e portanto, essa separação não corre o risco de ser ultrapassada tão cedo. Este fato, por outro lado, permite que a própria criança tenha uma maior noção do seu corpo e combater efeitos como, por exemplo, a obesidade. Sem dúvida. Que há pouco esse é um aspecto importante. Esse é um dos objetivos deste projeto. Outras iniciativas que este parque digital possa trazer às crianças podem desde já ser encontradas? Há vários benefícios. Um deles é na área da educação ambiental e, nomeadamente, da educação para uma energia renovável. E repare que este parque infantil, há outras ideias para parques infantis, como, por exemplo, haver árvores solares ou eólicas, portanto, haver também máquinas de exercício, não necessariamente ligadas a jogos digitais em que pelo exercício se veja a energia gerada. Portanto, há várias ideias nesta nova geração de parques infantis. Umas muito mais práticas e próximas de serem realizadas do que outras. Podemos concluir que só aprende quem se diverte, ou seja, tudo isto com muita diversão à mistura. Bem, eu acho que parte da aprendizagem existe trabalho e sacrifício e, portanto, não é só divertimento. O que aqui se pretende conjugar, de facto, é a aprendizagem com o divertimento, mas obviamente há outras vias para a aprendizagem. Por outro lado, o carregamento do fato e destas baterias é com a energia despendida pelos próprios jovens. Isto é, de facto, Não, isso é um ponto inovador neste caso e eu penso que muito positivo em relação a este estudo. Portanto, este estudo é um estudo pluridisciplinar com muitos dos que estão a realizar no programa da Universidade de Texas em Austin com Portugal. É um programa que de facto conjuga muitas áreas, conjuga a parte de microeletrónica, conjuga a parte de ciências de educação, o desenho de videojogos, de novos mídia e depois até esta componente da energia. Portanto, esta multidisciplinaridade traz uma riqueza ao trabalho que de facto é pouco comum. Esta vertente pode ajudar, aliás, os mais jovens a ficarem mais sensíveis às energias limpas. Sem dúvida. Terem uma visão diferente do mundo. Sem dúvida, esse é um dos objetivos. E de facto, o que os testes mostram é que de facto as crianças são muito atraídas para este tipo de experiências e o sucesso é imenso e portanto, isto é um voto de confiança no futuro deste projeto e depois na sua realização no mundo real. Assistimos neste projeto a um cunho muito forte da Universidade de Austin. Sim. Significa que em diferentes pontos do planeta, também nos Estados Unidos da América, este conceito está a ser trabalhado? Sem dúvida. Aliás, os Estados Unidos é um dos países com maiores problemas de obesidade e, portanto, neste momento há inúmeras iniciativas. O Presidente Obama, neste momento, chamou, aliás, muitos investigadores, um pouco a todos os Estados Unidos, não só para redesenharem a educação, e uma das componentes do redesenho da educação é esta, de facto, é a prevenção da doença, os ensinos, o ensino e a preparação da juventude para as novas energias e para os problemas do ambiente e, curiosamente, uma das pessoas fundamentais deste programa da Universidade de Texas em Austin com Portugal, Sharon Strover, está neste momento em Washington como parte desses programas e desenho, no fundo, dos Estados Unidos do futuro. A indústria dos videojogos nos Estados Unidos tem ainda uma diferença e um avanço muito grande face a outros países, como por exemplo Portugal, ou nós aqui também já atuamos a um nível muito elevado? Eu acho que há dois níveis para analisar a indústria de videojogos. Um é a nível tecnológico e no fundo, e a nível tecnológico as diferenças têm-se espatido um pouco no mundo inteiro.
O grande obstáculo em Portugal e muitos outros países à indústria de videojogos é o volume de investimentos requerido. E, portanto, é muito difícil, e nós tivemos essa experiência, é muito difícil ter os investimentos requeridos neste momento a fazerem megaproduções que são ao nível dos filmes de Hollywood. E depois é necessário ter orçamentos imensos para o marketing e as vendas. Agora, sob o ponto de vista tecnológico, sob o ponto de vista da imaginação, há essas capacidades em Portugal. Há outra componente ainda muito importante, que é, no fundo, esta noção da marca. Os jogos hoje em dia têm marcas fortes, a construção das marcas custa dinheiro e muitas vezes é comprada, como por exemplo no caso dos jogos ligados ao desporto, os jogos ligados ao cinema e assim sucessivamente. Poderemos encontrar nesta indústria um potencial muito grande no que diz respeito ao emprego científico do futuro. Será uma área em que os jovens devem apostar? Esta área dos novos mídias, sem dúvida, esta é uma área em explosão, há muitos segmentos desta área e todos esses segmentos prometem mercados imensos. E, portanto, há dois níveis. Há o nível das tecnologias horizontais que servem vários mercados e depois, no fundo, o seu aproveitamento em mercados verticais, que neste caso a educação é um deles, mas há muitos outros, na saúde. E, portanto, há muitas áreas onde, de facto, os novos mídias podem ser aplicados. Sendo certo que o poder da marca que há pouco referiu pode, de alguma forma, condicionar essa mesma genialidade a alguns jovens. Sem dúvida, quer dizer, mas muitas vezes as marcas constroem-se a partir da inovação do conceito. O Google não era uma marca até ser provado no mercado. E, portanto, de facto, a novidade é fundamental. Mas depois, para chegar ao mercado, não chega. Agora, estamos aqui a falar, de facto, são programas de investigação. Em relação a programas de investigação, o que conta é o outro jogo. E esse jogo é, no fundo, ter a capacidade de invenção original a nível mundial. E aí eu penso que Portugal pode se bater com qualquer país. António Câmara é diretor do Programa das Parcerias Internacionais com Austin. Que outros projetos poderemos esperar no futuro próximo com a marca desta Universidade Norte-Americana? Bem, este programa inclui não só a área dos novos mídias, como a área de matemática e tem incluído também as experiências na área de computação avançada. Há inúmeros projetos a decorrer. Há dezenas de estudantes de doutoramento, há dezenas de estudantes envolvidos em mestrados, há dezenas de estudantes envolvidos em estágios na Universidade de Texas em Austin e em empresas à volta de Austin. O que se pode esperar, de facto, é a qualificação de centenas de portugueses. Há outra dimensão muito importante neste programa. Houve, no fundo, um estudo exploratório de todas as startups que começaram nas universidades em Portugal, e é um estudo que está publicado na rede e é acessível a partir do site do programa e, no fundo, esse estudo exploratório, essa análise das startups é algo que é muito útil para que elas se desenvolvam no mercado global. Portanto, há estas duas componentes. Há uma componente muito forte de formação, há uma componente de investigação científica nas três áreas que eu referi, portanto, através de inúmeros projetos, alguns ligados à indústria, outros muito exploratórios, como o que foi aqui referido. E depois há uma terceira dimensão muito importante, que é esta análise e a preparação também das universidades para a transferência de tecnologia para empresas que criaram ou ajudaram a criar, ou ainda outras empresas do tecido industrial português. Estamos certamente no bom caminho. António Câmara, é sempre um grande prazer tê-lo na Falar Global. Muito obrigado. As catástrofes naturais estão em destaque no espaço das universidades tecnológicas desta semana, com uma investigação desenvolvida pelo Instituto Lusíada para o Direito Ambiental da Universidade de Lusíada. O desastre na Ilha da Madeira provocou mais de 40 vítimas mortais, para além dos danos materiais estimados em mais de 1.000 milhões de euros. A forte chuva, aliada a um ordenamento do território descontrolado, teve um desfecho catastrófico, noticiado um pouco por todo o mundo. O direito do ambiente pretende dar resposta a este tipo de situações, mas na sua maioria a atribuição de responsabilidade civil nestes casos ainda é uma tarefa difícil. O Departamento de Direito da Universidade de Lusíada está a desenvolver uma investigação que pretende encontrar legislação nova que possa ser aplicada com o objetivo de prevenir ou reparar os danos causados pela natureza ou, em alguns casos, pelo homem. Quando nós assistimos a um caso como o do Prestige, também ainda relativamente recente, são situações terríveis de danos catastróficos enormes, que neste caso atingiram dois países, e um bocadinho de Portugal, mas enfim, foi essencialmente a Espanha e a França, e não há depois, o direito não tem resposta para fazer os poluidores, aqueles que efetivamente provocaram aquele dano, pagarem.
As alterações climáticas e a consequente subida das águas indicam que os desastres ambientais vão ser cada vez mais frequentes, antevendo a necessidade crescente de criação de legislação que ajude o poder político a dar as respostas necessárias. Esta investigação poderá ser uma ajuda preciosa para que também no que toca às questões do ambiente, o direito e a justiça possam atuar com eficácia. O YouTube é um produtor de estrelas onde, contrariamente ao que se pensa, a idade não conta. Saiba porquê no Global Net desta semana. O YouTube está prestes a fazer 5 anos. Por cada hora que passa, são colocadas 24 horas de vídeo neste site, o que faz com que ao final de um dia tenhamos disponível o equivalente a quase um mês contínuo de vídeo. Há pessoas que o YouTube transformou em estrelas. Entre elas está Clara Cannucchiari, uma senhora de 94 anos que ensina a cozinhar gastando pouco dinheiro. É que Clara, americana de origem italiana, apanhou a Grande Depressão dos Estados Unidos e teve de sobreviver cozinhando com a escassez da altura. O canal de Clara no YouTube já teve mais de 2 milhões e 100 mil visitantes que por ali passaram para ver esta avózinha ternurenta ensinar a cozinhar enquanto conta histórias da Grande Depressão. Vale a pena visitá-la no YouTube. É bom para o paladar, para a cultura e para se perceber que a internet no geral e o YouTube em particular é um local onde não há idade para vingar.